quando nós abrimos as Escrituras, nós deparamos com a primeira sentença da narrativa ali de Gênesis. E nós sabemos esse texto. Nós podemos falar juntos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Toda ação criadora de Deus é triuna. Tudo que Deus estabeleceu sobre tudo aquilo que nós conhecemos faz parte da sua natureza, que é triuna. Por isso que nós confessamos em relação à natureza do Senhor como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E um pouquinho a mais ao longo do capítulo 1, quando Deus se depara com toda a criação, ele decide criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E ele diz lá, façamos. Façamos. E quando ele usa esse recurso, ele quer dizer algo que compartilhe e traduz aquilo que na natureza, na essência nós somos. Por isso façamos. Então Deus estabeleceu na criação do homem e da mulher a marca, o seu DNA. Isto é, a essência de cada um de nós é uma essência espiritual. Nós temos algo que diz respeito à nossa natureza, ao nosso corpo, à nossa capacidade de pensar, de raciocinar, mas na nossa essência nós temos uma realidade espiritual. E quando eu pensei naquilo que eu ia propor para nós nesse momento, eu pensei Igreja, Família de Deus. E no boletim da IPVO diz, uma casa para todos. Uma casa para todos. E eu imagino muito que quando Deus sonhou com a igreja, Ele sonhou como algo parecido com aquilo que vocês têm aqui, uma casa para todos. Imaginou algo como que uma família que pudesse traduzir o amor dele pelas outras famílias que ainda não o conhecem. E nesses últimos anos Deus tem falado poderosamente comigo, porque alguns anos atrás nós tivemos aqui em nosso meio a pessoa do seu Shed. Ele fez alguns seminários. E ele nos ensinou muito naquele tempo. Foi um tempo muito precioso, já de saudosa memória. Mas ele trouxe algo no meu coração que ficou marcado. Um dos livros que ele deixou para nós, A Solidariedade da Raça Humana. Quando ele faz a sua tese de pós-graduação na Europa, ele escreve então, e é um livro aqui na nossa língua. E nesse livro ele traz à nossa memória que todos nós fazemos parte de uma mesma essência. Ele nos convida, ele nos desafia, diante de toda a polarização que nós vivemos, de todos os conflitos e confrontos que nós presenciamos no decorrer desse ano, a nos voltar para Deus através de Cristo. E Cristo é o elo em que Deus escolheu para reconciliar todas as coisas, nos céus e na terra. Amém? Nós precisamos que Cristo assuma o controle, e que Ele exerça o seu senhorio, que Ele exerce sobre tudo, mas sobre as nossas vidas. Esse é o desafio para nós. Terminar bem em 2020. Fazer com que o Cristo, que é o Senhor revelado, que nos trouxe a revelação do coração paterno de Deus, possa também encontrar o senhorio dos nossos corações sob o seu comando. Cristo é o Senhor. Cristo é o centro. E quando nós olhamos para as Escrituras e nós continuamos, e Deus estabelece através da humanidade a forma pela qual tudo será constituído, nós temos a nossa lembrança, à luz das Escrituras, que a família nasce do coração triuno de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um conceito teológico já por muitos séculos trabalhado, mas esquecido, onde nós confessamos como igreja que a essência de Deus é uma família. A família existe porque Deus, na sua essência, vive como família. E quando Ele projetou o homem e a mulher, Ele projetou a família para traduzir a sua essência para a humanidade. Por isso a família é tão atacada. Por isso que a família será atacada. E ela continuará sendo atacada. Porque Deus criou a família para projetar a sua natureza. E todos aqui fazemos parte de alguma família. E quando o projeto de Deus estabelecido com a humanidade teve uma ruptura, que aparentemente parece que não estava nos planos, mas trouxe um grande desafio para nós como humanidade, voltar-se, reconectar-se com Deus, que nós chamamos da queda, nós chamamos daquilo que nós ensinamos nas escolas dominicais, da desobediência, do pecado. Essa ruptura fez com que a sentença divina, registrada lá em Gênesis, fosse mais uma vez ecoada sobre o jardim, aonde dizia o seguinte: se você desobedecer, se você
se lançar e se apropriar desse alimento, você sofrerá sentença, você morrerá. E nós sabemos que o registro lá de Adão e Eva continua, porque os filhos tomam a vida, segue toda a narrativa, e nós sabemos que a realidade que Deus exortou o primeiro casal não diz respeito à realidade física, à realidade espiritual. E se nós anunciamos o Evangelho mesmo agora, em 2020, para que pessoas se rendam diante do Senhor, porque nós confessamos como igreja, que nós cremos que todo ser humano tem uma realidade espiritual e que só Deus pode restaurar. Só Deus pode curar, só Deus pode libertar, só Deus pode transformar. Por isso nós anunciamos o Evangelho, Osmar. Por isso que nós pregamos a palavra do Senhor. E como cristãos, nós somos desafiados nesse tempo de pandemia a nos voltarmos para a palavra. E ler a palavra e permitir que a palavra continue sendo nova, poderosa e gloriosa e tremenda para nós, é fazer com que o encontro daquilo que a princípio é apenas um enamorado, pudesse agora também ter a atração do nosso coração como alguém que a gente ama tanto e aguarda, espera, anseia encontrá-lo. Eu estava andando aqui com a minha esposa na Vila Operária e nós fomos lembrando de algumas coisas que diz respeito à sua história, à sua vida. E nesses últimos 20 anos, muito daquilo que Deus tem feito na minha vida se deu através desse lugar que Deus escolheu me trazer. Eu sou muito grato a Deus pelas famílias mais tradicionais e por aqueles que fazem parte dessa família, a IPVO. Eu agradeço a cada um de vocês. E ouvindo a Elisa relatando tudo que ela já presenciou nesse lugar, as memórias de tudo que foi vivenciado, só tem sentido e propósito hoje para ela e para mim agora como esposo, como casal, com 2 adolescentes, porque nós reconhecemos que aquilo que Deus fez continua fazendo, e que Deus não muda, e que nós podemos confiar nele de todo o nosso coração. E por mais que a gente não compreenda e não saiba como é que vai vir o próximo ano, nós sabemos que da perspectiva de Deus, ele reservou o melhor para cada um de nós. E o melhor para cada um de nós significa Cristo no centro, significa ele assumindo o controle, e nós, através da palavra, permitir que o Espírito Santo continue traduzindo o amor dele por nós. E sabe como é que eu imagino 2021? Eu vou fazer um retrato para você entender aquilo que está no meu coração. Eu fiquei sabendo que um casal que eu acompanhei, o namoro, o noivado e a própria cerimônia foi eu que fiz. Eu fiquei sabendo que eles tinham se separado. E isso mexeu o meu coração. E eu então fui ao encontro desse homem. Lá na minha cidade, ele tem uma oficina mecânica. Eu parei o carro, olhei para ele, ele olhou para mim. Eu falei assim para ele: eu não vou desistir de você. Eu não vou abrir mão de você. Mas pastor, não dá mais. Eu não estou falando se vai dar mais ou se você é responsável ou não. Eu só quero dizer o seguinte: que eu não vou desistir de você. E antes de eu fazer a pastoral, exortando ele sobre os fundamentos do casamento cristão, eu deixei que Deus pudesse traduzir o amor que Deus tem através de mim para o coração daquele homem, para que mais uma vez ele pudesse se sentir amado por alguém, e ele pudesse ter o amor de Deus renovado no coração dele. É claro que como pastor, eu já estava orando para Deus restaurar o casamento, mas a princípio o que eu queria é que ele se voltasse para Deus mais uma vez. E um belo dia eu tive o prazer de receber ele e a sua ex-esposa no almoço em casa, onde eles estão conversando, estão pensando em voltar e decidido voltar para Jesus. Eu assumi o compromisso com a minha esposa, junto com eles, de voltá-los a discipulá-los novamente. O que eu quero trazer ao nosso coração como povo de Deus, como igreja? A gente não sabe como é que vai ser, mas nós precisamos fazer da forma correta. E nós precisamos fazer com as motivações corretas. Quando Jesus disse, e ele decidiu amar até o fim, capítulo 13 do Evangelho de João, é a última semana dele entre os seus discípulos. E ele sabia qual que era o desfecho dele.
Só que os discípulos estavam com medo. E eu olho para vocês, eu vejo que nós, como igreja, nós temos muito medo de 2021. Porque muitas vezes 2020 ainda está muito presente. E muitos já disseram pela mídia que é um ano a ser esquecido. Mas os mais velhos ou os mais experientes, que eu estou chegando lá, talvez pode nos ajudar, que a gente não pode esquecer. Nós precisamos aprender e tirar as melhores lições de 2020. Então não pode ser um ano para se esquecer. Apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a angústia que nós passamos. Nós precisamos buscar em Deus, através da palavra, lições sábias para continuarmos prosseguindo na vida de fé, na vida de comunhão com Deus. E eu, como homem, não posso, movido por aquilo que eu desejo, deixar minha esposa pelo caminho. Eu preciso enfrentar o novo ano que está por vir com a minha esposa. Talvez o meu ritmo seja diferente do Arthur e da Sofia, porque eles ainda são novos. E eu vou ter que me readaptar para que eles caminhem comigo, porque eu não posso perdê-los. Eles são preciosos demais para mim. E talvez você está conseguindo receber aquilo que está no meu coração. Você não pode perder aqueles que são preciosos demais para você. Mesmo que isso custe muito para você. E quando eu falei para aquele irmão que eu não ia desistir dele, demorou algum tempo para que aquele almoço, como eu relatei, acontecesse na minha casa. E foi lá na minha casa que nós demos as mãos e oramos para recomeçar a nossa caminhada com Deus novamente. E para mim, como pastor, é uma escola muito árdua, porque o material que eu decidi adotar com eles é um material que eu uso com o novo convertido. Mas eu me submeti a isso porque eu sei que eles precisam novamente de fundamentos para que a fé seja restaurada. E mais uma vez, eu estou lendo um material que eu já leio há muito tempo, para que eu possa acompanhar ele novamente e ela novamente. Talvez você vai precisar fazer isso com a sua esposa. Você vai ter que fazer isso com seu filho, com um amigo. Talvez algum irmão ou alguma irmã não está conseguindo participar aqui. Você vai ter que ir ao encontro dele, ao encontro dela. Nós vivemos num ambiente cultural, não só nacional, mas quase que em boa parte do mundo, por causa da mídia, uma sentença quase que fatal em cada postagem nossa nas redes sociais. Nós viramos especialistas em tudo, mas não temos profundidade em nada. Isso me assusta como pastor, porque a profundidade das Escrituras também é um retrato da nossa época. Nós confundimos a revelação das Escrituras com a novidade do mercado. E quem está conectado com Deus experimenta a novidade daquilo que Deus reservou para você a cada manhã, quando você faz do encontro com Deus a sua prioridade. E quando eu falo prioridade, é quando eu marcava o encontro com a Elisa e nós nos encontrávamos, porque o desejo de estar junto com a namorada fazia com que eu superasse todas as dificuldades e barreiras, e eu estava com ela. Isso é prioridade. Quando nós amamos a Deus e nós não abrimos mão do encontro com Ele, porque nós desejamos encontrá-lo e queremos que Ele nos encontre. E eu oro para que Deus renove o nosso amor como igreja. A igreja do Senhor, ela foi instituída, estabelecida para ser a família de Deus para as outras famílias. Se eu estou aqui hoje como família, que é um privilégio que Deus está me concedendo nesse dia, agradeço ao pastor por me conceder o privilégio de poder comunicar um pouco do Evangelho com vocês. Eu agradeço a tantas outras famílias que não desistiram de mim, que lutaram comigo, dia após dia, meses após meses, anos, para que eu pudesse estar novamente junto em família. Isso não tem preço. Não tem preço. Então a minha gratidão a Deus pelas famílias é muito grande. E a forma que eu encontrei de traduzir o meu amor por Deus é estabelecer um ministério de acolhimento às famílias, em que aquilo que nós entendemos que precisa ser feito, nós precisamos ser a tradução daquilo que nós lemos, para que outras pessoas possam ler em mim, ler em nós a mensagem do Evangelho. Então é assim que nós estamos desenvolvendo a nossa vida, nosso ministério. Nós, como família,
nós assumimos o compromisso diante do Senhor de orar por famílias que precisam de ajuda. E vocês imaginem que a lista não é pequena. E nós nos colocamos diante do Senhor, pela rede social, onde nós colocamos Somos uma Família, aonde já temos centenas de pessoas que seguem aquilo que nós entendemos que é importante para cada família, postado a cada semana. E nós estamos abrindo a nossa casa, até mesmo nossos números de contato, para que as pessoas possam encontrar liberdade para expressar e comunicar a nós o desejo e o clamor do seu coração. São pessoas que muitas vezes não tem mais a quem recorrer. Nós estamos nos abrindo como família, falando, não, você ainda tem uma chance, você ainda tem uma possibilidade. Parece uma coisa quase que sem muita importância, numa época que nós temos o domínio sobre tantas redes sociais, mas quando nós nos abrimos para que as pessoas percebam que nós estamos preocupados com elas, elas começam a confiar em nós. E é assim que eu quero caminhar. Eu quero caminhar fechando 2020, sabendo que aquilo que Deus separou para nós em 2021, que é o melhor dele, eu quero não só começar, mas eu quero terminar junto com aqueles que eu amo. Então que Deus renove no seu coração o desejo de fazer tudo que você tem colocado diante do Senhor, mas de não abandonar e desistir daquele que Deus colocou ao seu lado, para que você seja a tradução do amor dele por essa pessoa. E é por isso que nós, que temos a aliança estabelecida do casamento, temos um desafio extraordinário nessa época, de ser a tradução do amor de Cristo para a mulher que Deus entregou e confiou a nós. Por isso que nós cremos que o casamento é uma aliança, e uma aliança não pode ser violada. Por isso que o nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de pactos, um Deus de promessas, um Deus que cumpre as suas promessas. Glória a Deus, aleluia. E eu oro para que o Espírito Santo te levante e te faça um referencial daquilo que Deus deseja na sua casa. Quando eu comecei a caminhar com Cristo, já fazem mais de 30 anos, eu comecei através da leitura das Escrituras. E o encontro com Jesus através das Escrituras me ensinou que a conexão mais poderosa que nós temos, que não cai, a conexão se chama oração. Eu tenho sido forjado na oração durante esses anos. Tudo aquilo que eu sou, eu devo à conexão que Deus estabeleceu através da oração. E a oração para nós não pode ser o último recurso, já que as estratégias estão falhando. Talvez esse seja o nosso grande pecado como povo de Deus no tempo de pandemia. Nós precisamos fazer da oração o meio pelo qual todas as estratégias disponíveis de Deus, nós podemos então acessar e desfrutar e seguir essas estratégias. E que Deus libere essa graça sobre vocês. Amém? E que através dessa igreja outras famílias sejam alcançadas, acolhidas e transformadas pelo poder do Evangelho. Mas nós fazemos isso em conexão com Deus, orando diante do Senhor. Spurgeon há muito tempo já disse que mais do que discipular alguém, ele tem no coração daquela época, quase 300 anos atrás, o desejo de ensinar outros homens a orar. Outros homens a orar. Esse é o meu desafio como pai. Falei isso para o Arthur e para a Sofia. Eu vou fazer de vocês guerreiros de oração. É algo que eu estabeleci no meu coração. Eu sonho em que um dia nós podemos desfrutar de tudo aquilo que nós lemos nas Escrituras. Mas enquanto nós sonhamos, nós precisamos fazer com que aquilo que move o nosso coração possa mover as nossas atitudes dia após dia. Quando Jesus fala e traz ao coração dos discípulos essa expressão, em que ele decide de maneira resoluta amar até o fim, é uma decisão que Jesus toma. Ele não está mediando, condicionando a performance, que é uma palavra que a gente usa muito na nossa época. Jesus não está baseando no resultado. E por isso talvez nós entramos em crise em 2020. Nós pensamos muito em resultado na nossa geração. O que Jesus está pensando? Em ser fiel ao propósito de Deus. É assim que nós honramos o casamento até o fim. Muitas vezes o amor está em crise, mas é a aliança com Deus que sustenta a aliança com a minha esposa. Muitas vezes o filho
confronta os valores da família, mas é a aliança que eu tenho com Deus que me dá força de continuar amando aquele filho e não abrir mão dele. É a aliança com Deus que sustenta o nosso coração no meio da crise, da dor, muitas vezes da incerteza do amanhã. E Jesus está resoluto quando ele fala: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É o amor. É o amor que moveu o coração de Deus. Deus não salvou a humanidade por causa do inferno. Deus salvou a humanidade porque Ele amou. E Deus espera que nós façamos o que nós sabemos que nós devemos fazer com a motivação correta. É o amor. É o amor. É o amor que deve nos mover como igreja e como família de Deus em favor daqueles que muitas vezes ninguém quer fazer visita ou muito menos mandar uma mensagem de rede social. Mas aquele homem, aquela mulher está esperando o amor de Deus ser traduzido através de nós que amamos a Jesus. E nada mais gratificante para um pastor ter homens e mulheres que acreditam no Evangelho e que seja o apoio e o suporte para que ele desenvolva plenamente o ministério que ele tem exercido junto de vocês. E que vocês então cuidem do pastor que Deus confiou a vocês, como tantos outros já passaram e vocês cuidaram. Agora é o momento de cuidar do pastor Luciano, da sua família, do seu ministério, e dar a ele as condições para que ele continue tendo toda a confiança que ele pode dar o melhor aqui, não só pela performance, mas porque ele é amado. Nada mais ganha um coração de um pastor quando ele sabe que ele é amado. E nós sabemos quando nós somos bem-vindos e quando nós não somos bem-vindos, quando nós fazemos as visitas nas casas. Todos nós sabemos disso. E nada melhor de que em nós, entre nós e através de cada um de nós possamos fazer com que o outro se sinta acolhido, se sinta amado. Eu vim de uma cultura que abraça, de uma família que beija. Para mim é muito difícil essa situação da pandemia. E eu fico, muitas vezes assim, não sei o que eu faço, a gente faz assim, ou faz assim, enfim. Então é uma escola, mas a gente não pode fechar o coração para o outro, já que a gente não pode abraçá-lo. E quem sabe, não só você está carente de um abraço, de um beijo, mas tem alguém que está esperando você abraçar ele, ela, e beijá-lo, ele e ela. E talvez algumas pessoas bem próximas de nós estão esperando ainda terminar 2020 sendo abraçados e beijados. Então termine bem 2020. Porque nós não sabemos como é que vai ser 2021, mas nós precisamos fazer aquilo que Deus espera que a gente faça com a motivação correta, por amor, com amor. E no poder do amor, nós podemos então vencer todas as barreiras. Eu quero pedir para você ficar em pé. Quem estiver conosco, eu quero desafiá-lo também a estar conosco nesse momento. E esse momento eu quero orar. Orar para que Deus renove em nossos corações esse amor. O Espírito Santo é quem traduz em nossos corações o amor revelado através de Jesus. Deus, nós estamos reunidos no nome de Jesus. O seu amor lança fora todo medo. Eu oro, Pai, que o Senhor derrame esse amor poderoso. E que o Teu Espírito Santo, uma vez mais, encontre caminho nos nossos corações, para nos conduzir diante desse amor poderoso, glorioso, tremendo, maravilhoso. Aleluia, santo é o Teu nome. Nós lemos aqui no Salmo 103 que o Seu perdão libera cura. E nós reconhecemos que através do Seu amor, nós encontramos o perdão para com os nossos pecados. E nós confessamos uma vez mais que nós não desistiremos uns dos outros, mas nós queremos fazer isso com a motivação correta, por amor. E nós somos carentes desse amor que traduz em atos concretos o que o Senhor é e representa para cada um de nós. Deus, renova o amor desta comunidade e de todos aqueles que estão recebendo essa palavra nesse momento.
o amor do casal, restaura a aliança do casamento nessa noite, o amor do esposo para com a esposa, o amor do pai para com o filho, da filha para com a mãe. Reconcilia as relações. Papai, traga redenção sobre as gerações que convivem na mesma casa, no mesmo teto, mas precisam se reconciliar no poder do teu amor. Deus Santo, nós estamos aqui como igreja, como família do Senhor, como lugar para todos. Que aqui, Senhor, famílias sejam curadas, restauradas, libertas, transformadas pelo poder do Teu Evangelho. Deus Santo, alarga a tenda dessa comunidade que se reúne nesse lugar e faça de cada morada, de cada casa, de cada habitação uma expressão do Teu amor. Nós não sabemos o que nos aguarda em 2021, mas nós podemos declarar uma só voz como igreja, que nós confiamos no Seu amor. Nós confiamos no Seu amor, e o Seu amor é leal, é fiel, é justo. O Senhor não nos abandona, o Senhor não desiste de nós. Aleluia! Eu oro por aquele irmão, por aquela irmã que caiu, que falhou, que negligenciou, que se afastou e que muitas vezes tem sido atacado por Satanás, achando que não tem mais jeito, que não vale a pena, que não há mais o que fazer. Eu oro por reconciliação nessa noite, em nome de Jesus. Que este homem, essa mulher faça os contatos necessários, chegue até a liderança desta igreja, declarando: eu estou voltando para a casa do Pai, eu estou voltando para os braços do Pai, eu estou voltando para Deus. Aleluia! Deus, nós colocamos no Teu altar as famílias que lutam por tantas necessidades, e agora como igreja nós unimos a nossa fé. Pai, nós apresentamos diante do Teu altar aqueles que lutam pela vida nos leitos dos hospitais, para aqueles que enfrentam a dor do luto, da partida, da separação e que necessitam do consolo dos céus, aqueles que estão na linha de frente trabalhando e cuidando para que vidas sejam preservadas. Deus, nós os abençoamos no nome de Jesus. Levanta uma geração que ame ao Senhor de todo o coração e seja a tradução desse amor para aqueles que necessitam de ajuda, de auxílio, de socorro. Aleluia! Pai, Senhor, em nome de Jesus, se necessário for, nos ensine uma vez mais o caminho do Teu amor, do Teu amor, que possamos ser a tradução viva do Teu Evangelho, em que as pessoas podem resistir de ler as Escrituras, mas elas não podem impedir da Escritura ser expressa através das nossas vidas. Que sejamos um Evangelho vivo nesse tempo de tanta dor, de tanto sofrimento e angústia. Que haja esperança em nome de Jesus, pelo poder do Teu amor, Pai. E eu quero louvar, exaltar e bendizer o Teu nome, e orar para que cada um daquele que recebe a Sua palavra nessa noite se levante para buscar a Sua face. Papai, em nome de Jesus, nós declaramos um novo tempo. Nós invocamos o Senhor para tempos de refrigério, de cura e restauração, para que possamos ser a expressão do Seu amor, do Seu cuidado, do Seu acolhimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor.